Eu me lembro de uma época em que as igrejas evangélicas não permitiam campanhas eleitorais nas suas igrejas. Uma época não muito distante em que os pastores sérios, os mais antigos, não concordavam em apoiar abertamente ou diretamente candidatos políticos dentro das suas igrejas. Porque naquela época religião e política não se combinava. O tempo se passou, algumas perseguições começaram a acontecer contra a igreja, que é um cumprimento bíblico. A igreja passará por perseguições por causa do nome de Jesus e não há como você fugir disto. Alguns políticos trajados de servos de Deus se infiltraram dentro das igrejas porque sabia que ali aglomerava um grande número de pessoas que poderiam lhes favorecer com o voto. Para conquistar o voto dessas pessoas, eles começaram a falar sobre esta perseguição contra a igreja. Exemplo: se não houver candidato evangélico lá em Brasília, quem defenderá o povo de Deus? Se não houver evangélicos candidatos dentro da política, quem barrará algumas leis que possivelmente serão criadas contra os evangélicos e contra a igreja? Foi esse discurso que levou muitos evangélicos a votarem em pregadores que hoje deixaram de ser pregadores para serem políticos, e eu poderia aqui mencionar o nome, mas a lista é muito grande, então eu vou deixar apenas em aberto para você utilizar sua mente da melhor forma possível. Quem são esses pregadores que deixaram de ser pregadores para serem políticos? Uma das questões que poucas pessoas pensaram quando se ouvia a frase: se não houver evangélicos na política, quem defenderá o povo de Deus? Uma das respostas que poucas pessoas trouxeram é que a igreja já tem o seu defensor. Deus é o defensor da sua noiva, da sua igreja, do seu povo. Não existe um defensor humano que possa defender a igreja com tanta eficácia, com tanta probabilidade, com tanta certeza como o Deus desta igreja. Com esse discurso, muitos evangélicos se tornaram candidatos, foram eleitos pela igreja e uma boa parte aí já se corromperam. A prova disto é os pastores que defendem o atual governo, o presidente da República, que eu tenho informações e fiquei sabendo de pastores que são bolsonaristas, que ganham dinheiro apenas para votar o projeto que o presidente quer apoiar. Daí o meu desgosto em relação à política, daí o meu desgosto em relação a alguns pastores. Hoje eu prefiro sentar para ouvir um pastor que não tem nome, um pastor que é talvez até sem faculdades, um pastor que não é envolvido com políticas, porque me parece ser mais transparente, ser mais coerente. Eu vou explicar a vocês. O que é que esse pastor ganha, este que não quer ser candidato a nenhum cargo político, este que não quer ser famoso, não quer ter nome, este que não quer ter dinheiro, porque se ele quisesse ser rico, ele fazia um curso secular ou até mesmo dentro da igreja ali, desenvolvia uma carreira, né, como professor, como muitos fazem, venderia os seus materiais, abriria um canal na internet para dar aulas. Sim. O que esse simples pastor ganha em apenas anunciar a verdade, como eu ouço muitos hoje fazerem? É uma pergunta lógica e simples que você pode fazer ao ver qualquer pregador falando. Ele está falando isso, está
pensando em alcançar um cargo político, ou ele só defende de fato a palavra de Deus porque ele acredita naquilo. Muitos pregadores hoje, que são políticos, que estão lá em Brasília e que defendem que são conservadores, né? Eles são defensores da família. Os mesmos, muitos deles, e eu torço para algum deles questionar esse vídeo meu e falar que não existe, para eu pegar umas provas que eu tenho e lançar aqui na internet. Eu não lanço antes porque eu não quero ser aquele cara assim, estou lançando, usando o nome de alguém para aquele mídia, entende? Eu espero alguém dizer que eu sou mentiroso para eu vir com as provas e provar. Muitos desses que dizem defender a família, traem suas esposas, têm mais de um relacionamento. Os conservadores, bolsonaristas, pastores, pregadores que tomam cachaça e usam outros tipos de coisa que eu nem aqui irei expor. Mas enfim, isso é uma questão que lá no grande dia, no juízo final, Deus tratará com cada um deles. Mas o que fica a lição aqui neste vídeo, eu gostaria muito que você refletisse, é o seguinte: a maioria desses pregadores popular que se candidatam a cargos públicos e que se tornam políticos, eles se tornam de fato políticos. Tudo o que eles fazem é utilizando a política. E eu digo política no sentido popular da palavra. Que nós dizemos sempre que político não presta, que político é errado, que político rouba, que político é vagabundo. É uma verdade tão absoluta que ainda eu não consegui achar um político que não faça algo sem querer almejar um cargo público, sem querer ganhar dinheiro a partir daquilo. Usa a igreja, dá umas cestas básicas ali, pega um voto, traz um povo, o outro vai ali, não tem dinheiro na hora para fazer campanha, mas vai lá pregar porque tem um nome, depois pede um voto, promete ao pastor daquela igreja que, se eleito, vai ajudar, vai mandar verba, vai dar dinheiro, e aí é uma troca de votos, entende? Eu trago você para pregar na minha igreja, você prega aqui na minha igreja, eu consigo o voto para você, depois que você foi eleito, você me dá um cargo público, ou dá um cargo para minha esposa, para o meu filho, e por aí vai. E todo mundo ganha. Então, no final de tudo, se torna apenas um interesse. Eu utilizei o nome que eu consegui dentro da igreja, eu utilizei o dom que Deus me deu de pregar, de falar às pessoas e anunciar a palavra para conseguir votos, e vou chegar lá em Brasília ou em qualquer outra Câmara Municipal, enfim, dentro da política, vou conseguir conquistar o que eu queria, que é ter uma vida boa, melhorar a vida da minha família, utilizando sim deste povo simples, humilde, que está ali no culto sentado para ouvir a palavra e receber a mensagem de Deus com fervor, desejando uns mudarem de vida, outros deixarem os seus vícios pecaminosos. Aí encontra um camarada que é político, vestido de evangélico, de servo de Deus. Tudo que ele faz é focando o seu voto, tirar o seu voto para que você o coloque lá dentro da política e assim ele consiga conquistar bens materiais e coisas que Jesus falou que não deveríamos fazer aqui na Terra. Este vídeo é um vídeo que com certeza abrirá os olhos de alguns e de outros que continuarão cegos atrás deste pessoal que se dizem defensor da igreja, do povo de Deus. Volto a repetir, a igreja não precisa de defensor. A igreja não precisa de heróis que entrem na frente para defendê-la. A igreja já tem um defensor que é Deus, e a igreja passará sim por perseguição por causa do nome de Jesus, estando você dentro da política ou não. Então não utilize a expressão eu vou entrar na política para defender a igreja, porque a igreja já tem o seu defensor. Deus abençoe a todos, forte abraço e até o próximo vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e amanhã eu tenho mais vídeos aqui para vocês, tá bom? Forte abraço, estou sumido do canal,
mas volta e meia eu apareço aqui com um assunto interessante para vocês. Tamo juntos.